Olá, mais uma vez eu encontro aqui com vocês para falar sobre inteligência emocional, traumas, mas hoje eu vou fazer uma live diferenciada. Eu vou falar um pedacinho desse livro aqui. O corpo guarda as marcas. Cérebro, mente e corpo na cura dos traumas. O autor é Bessel van der Kolk. Então, esse livro aqui ele é muito bom. Inclusive, esse autor ele menciona que as pessoas que passam por guerras, né? E isso gera, assim, nas crianças que vão nascendo, também algum sintoma, algum sinal. Porque são traumas que repercutem. Como eu sempre falo, que traumas, eles não têm cura. Os traumas são ressignificados. Para isso, você precisa desenvolver e trabalhar, treinar a sua inteligência emocional. Existem muitos conteúdos na internet, existem várias ferramentas de trabalho. Eu mesmo preparo muitas ferramentas, outras eu compro, porque nós precisamos trabalhar nosso cérebro, a nossa cognição e o nosso coração. Porque sem a gente trabalhar esse lado, com escritas terapêuticas, ferramentas terapêuticas, fica muito difícil, mas não é impossível. Trabalho com a psicanálise, trabalho com a psicopedagogia, com a pedagogia, com a terapia de família. E eu tenho várias pós em perinatal, pós-natal, traumas, e aí vai por diante. Se você gostar desse vídeo, eu não vou fazer um vídeo longo, esse é um vídeo curto, para não cansar quem vai assistir. E vamos lá, vamos começar sem muitas delongas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que é fundamental, nós precisamos desenvolver nossa inteligência emocional. E nessa nossa inteligência emocional, ela depende de algumas palavras que devem estar dentro de nós. Mas isso nós só conseguimos ou estudando, lendo livro, ou passando por uma terapia, ou se você é uma autodidata. Então, para começar, existem alguns fundamentos emocionais que a primeira coisa, eles servem para nós mesmos, né? Não para o outro. Quando a gente pensa em inteligência emocional, eu estou pensando em lidar com o próximo. Não. Primeiramente, eu preciso trabalhar o meu emoção. Quem já viu aquele filme, né, das emoções, que tinha alegria, tinha o medo, tinha a tristeza? Então, foi muito bacana aquele desenho, né, que eu esqueci agora o nome, me veio na mente. Então, ali são algumas das emoções, mas são várias emoções. E nós precisamos aprender a lidar. Inclusive, eu trabalho com muitas ferramentas. Vou mostrar uma para vocês. E se vocês quiserem, é só me pedir que eu encaminho para vocês. Diz eu quero, aí comente eu quero e vou lidar. Estou desenvolvendo outra ferramenta aqui para ajudar. E também, primeiro eu rabisco e depois eu passo para um PDF, olha. Então, eu não tenho aqui nenhum script, nada, porque eu tenho aqui apenas um livro, onde eu achei muito interessante essa leitura e venho trazendo para vocês. Então, vamos ler aqui. Vou botar o meu óculos, né? Porque eu sem óculos não consigo ler, infelizmente. Não gosto de óculos, mas é necessário. Até o caminho para o real. O pediatra e o psicanalista Donald Winnicott, contemporâneo de Bowie, foi quem desenvolveu os modernos estudos de sintonia. Suas minuciosas observações sobre a mãe e filhos começaram com o modo como as mães seguram o bebê. Então aqui nós temos uma parte, começou de modo como as mães seguram o bebê. Então o bebê, ele precisa ser muito bem recebido, muito bem acolhido, como eu sempre falo, no útero materno, já começando pelo feto.
Então, existem muitos estudos, eu estou fazendo uma pós em neuropsicologia, estou amando, pós em perinatal também, pós-natal, muito bacana, que ali você trabalha o cérebro, trabalha o corpo, trabalha o pensamento, e a neurociência ela vem desenvolvendo esses estudos. Então, e não só a mãe, mas a gente começa dizendo que quando esse bebê ele sai do útero materno, quem é que está acolhendo aquela criança? Que tipo de pediatra, obstetra, aquela sala gelada, a criança precisa de um acolhimento. Eu acho interessante que muitos deles não acolhem a criança logo no momento que sai com o pano. Eu vejo muito isso. E isso se torna muito ruim para o bebê, porque ele sai de dentro de um útero quentinho e vem para fora, ainda tem que tomar uns tapas, né, para abrir o pulmão. Eu acho que agora eles precisam mudar isso, não sei como, né, que eu não sou pediatra. E pega aquele bebê e coloca lá. Às vezes não dá tempo, sai com o bebê correndo e aquele bebê fica sentindo frio, né? Então, como a mãe coloca e recebe esse filho, principalmente, que vínculo é esse, que acolhimento é esse, que essa criança ela precisa entender a realidade. E eu não estou falando de uma mãe perfeccionista. O Winnicott também ele fala da mãe suficientemente boa, porque ele acaba tirando um peso de todas nós com o perfeccionismo, né? Porque quando o bebê vem lá de fora, muita gente vem dar palpite, mas ninguém fica junto. Então nós temos que compreender isso para diminuir o sofrimento, que tem mães que têm até depressão pós-parto. Então vamos lá. O Winnicott acreditava que essas interações físicas preparam o caminho para a consciência do self por parte do bebê e, com isso, para um senso de identidade durante toda a vida. Então, esse primeiro momento do acolhimento, do abraço, vai ficar por toda a vida. E hoje, quando a gente encontra adultos, nós encontramos adultos com problemas emocionais. Por quê? O primeiro acolhimento não teve. Então, aquele sujeito ele já vem com uma falta. Se houve lá dentro um gêmeos, né? E um dos gêmeos vai embora, essa falta é muito maior. Tem gente que não sabe nem que foi irmão gêmeos, porque saiu no sangue, a mãe não sabia, e aquele bebê foi embora. Né? Aquele óvulo foi embora. Mas ali era um bebê de repente. Mas isso é preciso fazer uma pesquisa. Então, esse primeiro momento é fundamental para desenvolver a inteligência emocional e evitar uma situação traumática para que esse sujeito tenha um mundo adulto sadio. Continuando. A forma como a mãe pega o bebê no colo condiciona, abre aspas, a capacidade de sentir o corpo como o lugar onde vive o psiquismo, fecha aspas. Essa sensação visceral e sinestésica de como nosso corpo é visto prepara o caminho para aquilo que experimentamos como o real. Deixa eu passar aqui. Winnicott considerava que a maior parte das mães mostrava boa sintonia com os filhos. Não é preciso talento excepcional para ser o que se chama uma boa mãe, abre aspas e fecha aspas. Contudo, a situação pode se complicar bastante quando as mães são incapazes de entrar na mesma sintonia da realidade física do bebê. Tem mães que engravidam e não estão preparadas para ter um filho. Então, muitas das vezes, essas mães não recebem bem o seu bebê. E essa falta vai gerar um adulto com depressão, com ansiedade, com medo, com angústia. Enfim, vários sintomas que poderão adoecer, até doenças autoimunes. Se a mãe não atende aos impulsos e necessidades do filho, abre aspas,
o bebê aprende a tornar-se a ideia que a mãe dele faz com ele, né? Fecha aspas. Ter de reduzir suas sensações interiores e tentar ajustar a necessidade de quem cuida dela faz a criança perceber que, abre aspas, alguma coisa está errada. Fecha aspas. Crianças carentes de sintonia física podem bloquear o retorno que emana do seu corpo a sede do prazer, propósito e direção. Então, ali nem a ocitocina vai funcionar, porque a ocitocina a gente considera como hormônio do amor, né? Quando a ocitocina ela não aparece na família, o amor ali está em desordem. Tanto com homem, com mulher, com criança, seja quem for. Desde a época em que Bob e Winnicott divulgaram suas ideias, pesquisas sobre o apego no mundo interior demonstraram que a vasta maioria das crianças goza de apego seguro. Quando cresce, seu histórico de cuidados confiáveis e sensíveis contribuirá para manter o medo e a ansiedade à distância. Então, podemos reparar que a angústia, o medo, a ansiedade, ela não começa quando a pessoa está adulta, ou durante a adolescência, ou durante o desenvolvimento da criança. Ela começa naquele primeiro contato com o bebê. Ela começa com o primeiro contato real com o bebê. Então, precisamos tomar muito cuidado com o que o bebê está sentindo entre ele e a mãe, essa triangulação, né? Mãe, bebê e o papai. Ou então mãe, bebê e quem recebe ele ou ela. Se não ocorrer nenhum evento desastroso que danifique o sistema de autorregulação, um trauma, essa pessoa provavelmente vai manter um estado fundamental de segurança emocional durante toda a vida. Quer dizer, mesmo que a criança e esse adulto ele venha a sofrer um trauma durante todo o seu caminhar na Terra, esse trauma não vai ser tão pesado, não vai ser tão angustiante, porque lá naquele primeiro momento, ou desde o feto até a saída do útero, essa criança ela vai se sentir confortável e tranquila. Um apego seguro constitui também um gabarito para os relacionamentos das crianças. Elas captam o que os outros estão sentindo e logo aprendem a distinguir o que é jogo e o que é realidade, e adquirem um bom faro para situações e pessoas perigosas. Crianças com apego seguro, em geral, se tornam companheiras afáveis de outras crianças e têm muita experiência de autoafirmação com seus pares. Olha como é que é bom. Como aprenderam a entrar em sintonia com as outras pessoas, tende a perceber mudanças sutis e vozes e expressões e ajustar seu comportamento de forma correspondente. Aprende a viver de acordo com uma visão compartilhada do mundo e é provável que se torne membros respeitados da comunidade. Eu acredito que eu não preciso nem explicar muito, né? O que eu estou hoje é aquilo que eu aprendi na minha infância, na minha vida com meus pais. Se nós entramos numa família onde essa família está desestruturada, não há pertencimento, não há harmonia nem equilíbrio, então ali começa um grande problema. Quer dizer, já começou lá no útero, né? Então a inteligência emocional, ela depende de todo um comportamento, de todo um desenvolvimento que essa mãe, que esse pai, principalmente a mãe, faz com esta criança, né? É um interjogo aí. No entanto, essa espiral ascendente pode ser prejudicada por abuso ou negligência. É comum que as crianças vítimas de maus tratos sejam muito sensíveis à alteração de vozes e expressões, como a tendência de ver essas mudanças como ameaças, não sinais para entrar em sintonia. O Dr. Seth
da Universidade de Wisconsin mostrou uma série de rostos a um grupo de crianças de 8 anos e comparou suas reações com as de um grupo de crianças da mesma idade, mas vítimas de abuso. Diante desse espectro de expressões que variavam de fúria a tristeza, as crianças que sofreram abuso mostraram-se hiperalertas aos mais ligeiros sinais de fúria. Então, a criança, ela sente, ela pode não expressar, mas ela sente toda a sintonia, toda essa energia de um lar. A fala, o jeito da mãe olhar, do pai olhar, gesticular, os avós. Nós pensamos que a criança não sente, mas o nosso sentimento está no nosso inconsciente também. E aí, os traumas que ficam no inconsciente, né? Esses maus tratos, o medo, entre outros sentimentos e sensações, estão na memória de longo prazo. Então, essas crianças, elas vão ficar reativas. Elas vão viver sempre em sinal de alerta, atravessando a vida delas. Nisso é muito difícil. Por isso que muita gente diz assim, eu tenho ansiedade, não sei porquê. Mas nós que aprendemos sobre traumas, sabemos que a ansiedade não começou naquele momento. Pode ser também ser desenvolvida ao longo do tempo, mas tem uma sementinha ali que foi plantada, e aí o terapeuta ele vai ouvir, vai fazer, vai elaborar, vai escutar, e vai escutar o inconsciente dessa pessoa, o que ela está dizendo. Então, essa é uma das razões porque uma criança vítima de maus tratos fica na defensiva ou se assusta. Imaginemos como ela se sente diante de um mar de rosto no corredor da escola, tentando prever quem poderá agredi-la. É provável que a criança que reage com exagero à agressão de um colega, que não se dão conta da necessidade de outras crianças, que com facilidade se fecham ou se perde o controle de seus impulsos, sejam deixadas de lado e nunca recebam convites para brincadeiras ou festinha nas casas de colegas. Em determinado momento, podem acabar aprendendo a assumir uma fachada de agressividade a fim de encobrir seus medos, ou podem ficar cada vez mais tempo sozinha, vendo TV ou diante do computador, atrasando-se cada vez mais na área de qualificações interpessoais e no desenvolvimento da autorregulação emocional. A necessidade de apego nunca diminui. A maioria das pessoas não suportam viver distante dos convívios humanos durante muito tempo. Quem não se liga aos outros pelo trabalho, por amizade ou pela família, em geral, busca diferentes formas de vinculação, seja por meio de doenças, causas judiciais ou brigas de família. Então, olha a situação. Nada acontece por acaso. Então, toda essa agressividade do ser humano tem uma causa e que vai ter uma consequência. Não posso generalizar, mas eu trabalhei muito tempo com dependente químico e suas famílias. Eu vi muito isso. Hoje eu trabalho menos, mas continuo trabalhando. Mas eu tinha um projeto dentro para trabalhar com a dependência química, a codependência e suas famílias, né? Porque o codependente se torna mais doente do que o dependente químico, os adictos. Então, essa é uma outra realidade. Então, a necessidade de apego nunca diminui. A maioria das pessoas não suporta. Já falei sobre isso. Então, vamos ver aqui. Quem não se liga nos outros pelo trabalho, em geral, busca diferente forma de vinculação, seja por meio de doença, que eu já falei, brigas judiciais. Qualquer coisa é preferível aquela sensação desolada da irrelevância e alienação. Então, o que nós podemos fazer? Acolher esse bebê, esse feto, desde o primeiro momento da sua gestação.
Eu fico por aqui. Se você achou legal esse vídeo, você compartilha, curta e comente. Obrigada. Beijo no coração de vocês. Oh, meu Deus.